Olá meus caros, aqui é o Corvo. Opto por algo mais simples dessa vez. O bom e velho hard rock clássico. Porém, o fato de ser simples não quer dizer que não seja igualmente competente. Mesmo simples pode ser feito com refino, e If You Want Blood, You've Got It foi um perfeito exemplo disso. Lançado em 1978, este primeiro álbum ao vivo, o único gravado neste formato com o vocalista Bon Scott, resume o que foi o AC/DC no seu auge criativo. Desde a arte brutal da capa, que exibe o guitarrista Angus Young sendo empalado pela sua Gibson SG, passando pelos solos agudos do mesmo e pelos riffs sempre incendiários de seu irmão Malcolm, cada milímetro deste álbum é uma espécie de almanaque que contém tudo o que é mais relevante a ser conhecido sobre eles. Em 78, o AC/DC era jovem, repleto de vitalidade e gozava dos momentos mais memoráveis da carreira em termos de espontaneidade e satisfação. Eles ainda não haviam se transformado na banda multimilionária que viriam a ser no futuro, mas a satisfação estampada na música e no semblante desses caras já dizia tudo. Eles estavam vivendo o sonho e dando absolutamente tudo de si no palco. Com alguns álbuns lançados, que por sinal foram bem recebidos por grande parte da crítica, a formação clássica do AC/DC, formada por Bon Scott, Angus Young, Malcolm Young, Cliff Williams e Phil Rudd, naquela altura já estava muito mais à vontade e acostumado aos holofotes, muito mais experiente. E o que mais chama a atenção na fase setentista da banda é como a cada álbum lançado, eles mantinham ou subiam um pouco o nível. A maioria dos fãs do AC/DC avalia que a formação com Bon nos vocais foi a melhor, o que particularmente eu concordo. Entretanto, esta avaliação não tem nada a ver com a capacidade de Brian Johnson, que substituiria Bon 2 anos mais tarde após seu trágico falecimento. Tecnicamente falando, Bon e Brian são vocalistas equivalentes e nada refinados. Ambos possuem estilos e timbres próprios, mas nunca foram exemplos de técnica e erudição. Quando falamos em vocais no AC/DC, falamos mais de presença, atitude e carisma, não de habilidade. E tais características Bon Scott tinha de sobra. O homem era um animal selvagem no palco, tão chamativo quanto o hiperativo Angus Young, cuja energia aparentemente era inesgotável. A era Scott foi notória porque deixava tudo no palco, não sobrava pedra sobre pedra. E a dinâmica, afinidade entre os irmãos Young com Bon era tamanha que as composições desta época tinham um impacto musical e emocional muito grande. Ou seja, quando avalio que a era Scott foi melhor que a era Johnson, isso pouco tem a ver com o que ambos fazem vocalmente, mas sim o que a banda escreveu em termos de composição. Os riffs eram simples e estereotipados, mas muito marcantes. A energia e entusiasmo, por sua vez, eram constantes, visto que todos ainda eram jovens e desfrutavam da melhor condição física. O AC/DC simplesmente amava ser AC/DC, e o palco em 78 foi a verdadeira casa deles. Era nele que suas identidades falavam mais alto, onde conseguiam extravasar absolutamente tudo o que sentiam. Mesmo após a morte de Bon, o estilo tradicional da banda nunca se rompeu. A música do AC/DC sempre foi caracterizada pela ênfase na seção rítmica, graças à absurda criatividade de Malcolm, um verdadeiro mestre dos riffs. A banda é perfeita para romper aquela velha falácia de que com rock não é possível dançar. Com uma seção rítmica tão envolvente, é quase impossível nosso corpo não demonstrar nenhum desejo de se mover, mesmo que timidamente. Com a música do AC/DC, pelo menos o pezinho a gente bate. Agregado aos riffs, encontramos o estilo bluseiro de Angus Young, inserindo solos melódicos, sonoramente sessentistas em termos de identidade, mas com um nível de bestialidade muito maior graças à energia que Malcolm transmite ao irmão. É mais do que evidente que, embora Angus seja um guitarrista de hard rock, no fundo o espírito dele é de um músico de blues. Mas se por um lado os guitarristas de blues nos acariciam com belas melodias, o que Angus faz, mesmo usando padrões e acordes semelhantes, é nos arranhar,
rasgar nossa carne como faca na manteiga. O AC/DC é hard rock rítmico, complementado por um blues visceral e indomável. Simples assim. E não consigo pensar em nada melhor do que If You Want Blood, You've Got It, para demonstrar isso. Ser um álbum ao vivo já é um fator para enaltecer esta bolacha na discografia. É apenas assim que podemos realmente compreender o que é o AC/DC, presenciar todo o seu potencial. No palco, eles são mais altos, rápidos e intensos. É onde realmente entramos em contato com sua personalidade. O estúdio de gravação inevitavelmente é um espaço controlado, uma jaula onde manipulamos tudo para que um álbum atinja o equilíbrio. Porém, isto é a antítese do AC/DC. O único modo de conhecermos o melhor da banda não é dentro de uma jaula, sob controle, e sim na selva. Completamente insano. O hard rock do AC/DC é animalesco, selvagem, feito para não ser seguro. Seus integrantes só conseguem sentir e transmitir satisfação quando são desafiados, quando a adrenalina transborda, e era apenas encarando o público que eles conseguiam se superar. São todos filhos pródigos, que da escola, garagem ou beira de esquina, num país deveras pacato como a Austrália, em pouco tempo já estavam viajando o mundo. E em 78 eles finalmente voltariam para casa, para o lugar onde nasceram, a Escócia. Voltariam para serem festejados pelos conterrâneos e para mostrá-los o quão gigantescos se tornaram, mesmo os irmãos Young sendo verdadeiras tampinhas. Foi na cidade onde ambos nasceram, Glasgow, que If You Want Blood, You've Got It foi gravado, numa inesquecível noite de abril. E o mesmo seria lançado meses mais tarde, numa sexta-feira 13 de outubro. Nada mais apropriado para quem estampa a si próprio com uma guitarra enfiada no estômago. No livro chamado AC/DC, Maximum Rock'n'Roll, lançado em 2006, há uma passagem que revela que o título deste álbum foi a extensão de uma entrevista que Bon Scott deu a um jornalista. Quando perguntado sobre o que os fãs poderiam esperar da banda, Scott respondeu: sangue. Por isso, volto a reforçar, para uma capa do AC/DC, nada mais apropriado. Angus menciona que tocar no Apollo Theater foi mágico, e podemos sentir como não apenas os irmãos, mas toda a banda está muito confortável. Com sonzeiras clássicas como Riff Raff, Bad Boy Boogie, Let There Be Rock e Whole Lotta Rosie, a confiança desses caras estava inabalável, bem naquele ponto onde a coisa toda começa a ficar perigosa, onde alucinamos que somos super-heróis e não simples frágeis humanos. E isso custaria a vida de Bon Scott 2 anos mais tarde, afogado no próprio vômito após uma bebedeira. Morto no ápice, morto no topo, morto no vômito. E apenas este fato romperia com a confiança da banda, logo recuperada com o álbum Back in Black e a injeção de vida que trouxe Brian Johnson. A tragédia faria desses jovens destemidos um pouco mais maduros, e faria também a ficha cair. Facilitaria por caminhos tortuosos a compreensão do quanto a vida é efêmera. E dali em diante, a banda se tornaria mais segura, tanto em hábitos quanto musicalmente. E é neste ponto que eu avalio que está a diferença. Aqui, em If You Want Blood, You've Got It, estamos lidando com a banda no pico da crença na própria imortalidade. A intensidade de Angus é tamanha que chegamos a pensar que ele só vai parar quando tiver um colapso no palco. Bon Scott, sempre dentro da personagem, o típico bad boy, é ultrajante, desaforado e faz absolutamente tudo o que quer. A letra da música Bad Boy Boogie é como uma autobiografia do que esse sujeito foi no palco. Fora dele, pouco sei e nem me interessa. Mas no palco, isto é fato, porque além de ser lançado em disco, If You Want Blood, You've Got It ganhou versão em vídeo com 2 faixas adicionais. Podemos ver com nossos próprios olhos. Eis aqui um tipo de show que se quer estar. Já imaginou o que foi assistir o AC/DC?
antes de se tornarem uma banda que lota estádios? O que era trombar com esses sujeitos em uma casa pequena, ficar de frente para os amplificadores, na primeira fila, e com o risco de tomar uma bicuda na cara desferida por Angus, que não para de dançar, mexer e chutar enquanto toca sua guitarra? Este era o AC/DC daqueles anos. E tudo o que narro transpira nas 10 faixas do álbum, que é curto e vai direto ao ponto, sem tempo para papo furado. Numa era onde os álbuns ao vivo eram duplos e longos, o AC/DC foram os caras do papo reto. Pois assim eram. Eles tocavam e viviam apenas para cada noite, sem pensar no amanhã. Uma insanidade e típica irresponsabilidade de alguém na idade que tinham. Porém, é exatamente isso que faz de If You Want Blood, You've Got It um dos álbuns ao vivo mais incendiários da história, e certamente um dos melhores trabalhos do gênero hard rock. Não há como ouvi-lo e ficar indiferente. Nele nasceram os gritos de Angus, Angus, após os riffs de introdução da música Whole Lotta Rosie, que ficaram tão tradicionais e foram repetidos em cada show que a banda tocou dali em diante. Ele é um sinal de contágio, de uma infecção pela energia que a banda tinha no palco. O AC/DC era um bicho diferente, exótico, e que definitivamente valia cada centavo investido. E sorte nossa que tal registro existe, pois a ideia inicial da gravadora era lançar uma coletânea ao invés desse álbum ao vivo. Trágico, como a morte de Bon Scott, seria não termos absolutamente nenhum registro ao vivo da banda naquela era, e graças aos céus, a gravadora mudou de ideia. Sem If You Want Blood, You've Got It, o sentimento de orfandade teria sido ainda maior, e a história do rock and roll perderia uma página muito relevante. Faço um brinde à memória de Bon, ouvindo mais uma vez este petardo clássico. E a vocês, deixo um forte abraço e minhas saudações corvídeas.